A gravidez é um momento incrível, né? Cheio de expectativa, mas também de algumas preocupações. E uma das maiores é aquela regra do plano de saúde, a tal da carência de 300 dias para o parto. Fica aquela pulga atrás da orelha. E se o bebê resolve chegar antes, o plano vai cobrir? Bom, é exatamente para isso que a gente está aqui hoje. Vamos desvendar essa regra e mostrar como a lei, na verdade, protege a gestante e o bebê. Pois é, essa é a grande questão. O medo que tira o sono de muita gente. Imagina só, tem que arcar com os custos de um parto particular de uma hora para outra. Ou então, correr para o sistema público em cima da hora. Isso gera uma insegurança gigantesca, né, para qualquer família. Então, vamos direto ao que interessa. A lei protege sim a gestante e o bebê, principalmente quando a situação aperta. Aquela regra dos 300 dias, na verdade, tem exceções muito, mas muito importantes. E entender quais são essas exceções é o que vai trazer a tranquilidade necessária para um parto seguro. Para a gente poder entender as exceções, primeiro a gente precisa dar uma olhadinha na regra geral. O que é carência, afinal? É basicamente o tempo de espera que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, define para poder usar certos serviços depois de contratar um plano. Olha só, os planos de saúde têm prazos máximos de carência que eles podem exigir. Para urgência e emergência é rapidinho, só 24 horas. Para consultas, 30 dias. Internações e exames mais complexos, 180 dias. E lá no final da lista está ele, o prazo de 300 dias. Mas perceba que ele é bem específico, é para o parto a termo. E aqui está o pulo do gato. A carência de 300 dias vale apenas para o parto a termo. Ou seja, aquele parto que acontece dentro do previsto, sabe? Sem nenhum risco, sem nenhuma complicação que o transforme numa urgência. Guardar bem essa diferença é a chave para entender todo o resto. É agora que o jogo vira. É aqui que entra a regra para os casos de urgência e emergência, que é, sem dúvida, a informação mais importante de toda essa nossa análise. O princípio por trás de tudo é muito simples e muito forte. A proteção da vida, tanto da mãe quanto do bebê, está acima de qualquer cláusula de contrato, de qualquer carência. A lei é claríssima nisso. Em momentos de risco, a saúde vem em primeiro lugar. E é por isso que, se o parto for considerado uma urgência ou uma emergência, a carência exigida pelo plano de saúde despenca, de 300 dias para apenas 24 horas. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que o plano é sim obrigado a dar cobertura total ao procedimento. E olha, isso não é uma brecha ou um jeitinho, é lei. A base legal para isso é super sólida. A própria lei dos planos de saúde, lá no artigo 35C, obriga a cobertura para emergências e cita com todas as letras complicações no processo gestacional. E para não ter nenhuma dúvida, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, veio com a súmula 597 e reforçou: é abusivo um plano exigir mais de 24 horas de carência para atendimento de urgência. Ponto final. Certo, mas o que a lei considera como uma complicação gestacional que faz valer essa regra das 24 horas? Vamos ver alguns exemplos bem práticos. Então, a diferença é bem clara e fundamental. De um lado, a gente tem o parto a termo, o cenário tranquilo, normal, que segue a regra dos 300 dias. Do outro lado, qualquer situação que apresente risco para a mãe ou para o bebê. Aí a história muda, é classificada como urgência e a carência é de apenas 24 horas. A lei considera como urgência basicamente qualquer cenário de risco. Por exemplo, o parto prematuro, que acontece antes das 37 semanas, é um caso clássico. Outros exemplos muito comuns são pré-eclâmpsia, diabetes gestacional que sai do controle, descolamento de placenta, hemorragias ou qualquer sinal de que o bebê está em sofrimento fetal. Agora, atenção aqui. Vamos falar de uma prática totalmente abusiva que alguns planos de saúde, infelizmente, ainda tentam usar para limitar a cobertura, mesmo nos casos de urgência. É muito importante estar preparado para esse tipo de argumento. É muito comum uma gestante chegar no hospital numa situação de urgência e ouvir isso do plano. Olha, a gente autoriza, mas só as primeiras 12 horas. Depois disso, a responsabilidade seria da paciente ou do SUS. Isso, gente, está completamente errado. É ilegal. A Justiça já deu a resposta para essa prática, e ela veio na forma da súmula 302 do STJ. Ela é curta e grossa. É ilegal limitar o tempo de internação. Se a internação começou como urgência, o plano não pode chegar e botar um limite de horas ou de dias. Não pode.
O que isso significa na prática? Que a cobertura tem que ser completa. O plano é responsável por absolutamente todo o processo, desde a entrada no hospital, passando pelo parto, a internação, os exames, até a alta médica da mãe e do bebê. Isso inclui um ponto crucial, a UTI neonatal, se ela for necessária. Ok, saber os direitos já é meio caminho andado. Agora, vamos ver o que fazer na prática para proteger esses direitos e, claro, ter a tranquilidade necessária para focar no que realmente importa, a chegada do bebê. Basicamente, são 3 passos práticos para garantir a cobertura. Primeiro, o laudo. É fundamental pedir um relatório médico bem detalhado para o obstetra, documentando todo e qualquer fator de risco. Segundo passo, a negativa por escrito. Com esse laudo em mãos, é preciso solicitar uma posição formal do plano, por escrito. E terceiro, a ação. Com esses 2 documentos, o caminho é procurar orientação jurídica. Muitas vezes é possível obter uma liminar, que é uma decisão judicial super rápida para garantir a cobertura a tempo. E a proteção não acaba depois do parto, não. Tem um direito super importante sobre a inclusão do recém-nascido no plano, que muita gente acaba não sabendo. Guarde bem este número, 30 dias. Ele representa um prazo que é crítico e, ao mesmo tempo, muito vantajoso para a família logo depois que o bebê nasce. É isso mesmo. A lei garante que o recém-nascido pode ser inscrito como dependente no plano de um dos pais com isenção total de carências. Ele já entra aproveitando todos os prazos que foram cumpridos. Mas muita atenção! A solicitação tem que ser feita em até 30 dias corridos do nascimento. Se esse prazo passar, aí o bebê vai ter que cumprir todas as carências do zero. Então, vamos amarrar tudo o que a gente viu. Primeiro, a regra dos 300 dias é só para partos normais a termo. Segundo, se for urgência, incluindo o parto prematuro, a carência cai para 24 horas. Terceiro, é totalmente ilegal o plano limitar o tempo de internação em emergências. E quarto, o recém-nascido pode sim ser incluído no plano sem carências, desde que isso seja feito em até 30 dias após o nascimento. No fim das contas, conhecimento é poder. E nesse caso é tranquilidade. Saber que existem proteções legais tão fortes permite que a energia seja toda focada no que realmente importa, a saúde e a chegada do bebê. Agir de forma preventiva, como a gente viu, pode ser o grande diferencial para uma experiência muito mais serena.